Olá, turminha! O assunto de hoje são sobre os plásticos. Pois é, né? Plásticos tão comuns, né, no nosso dia a dia. Vamos pensar um pouquinho sobre eles, consequências, a evolução ao longo desses anos. E aí, quando fala de plásticos, os pontos de interrogação, ele é um material sintético. Pois é, né, gente? É um material sintético. Esse material que tanto está à nossa volta, ele é feito artificialmente e usa como matéria-prima o petróleo. O petróleo, então estou abrindo um site aqui da Agência Nacional do Petróleo, também não é novidade para a gente, ele tem origem de material orgânico, que sofreu transformações aí ao longo de milhares, né, de anos, encontrados nas rochas sedimentares, aprisionado, na verdade, nessas rochas sedimentares, usado principalmente como nosso combustível. E a gente não pode deixar de pensar que o petróleo é um recurso natural que ele não é renovável. Ou seja, usou, acabou. E o plástico, ele tem a origem, então, do petróleo. Praticamente o primeiro plástico, né, o plástico sintético, apareceu no século XX. Ele se popularizou mais depois da década de 40. Ele vem, gente, de resinas de petróleo. Então, é formado praticamente de grupos de polímeros. Nossa, família, polímeros, o que é isso? São grandes moléculas que têm como algumas características específicas e variadas e que deram origem, então, a esse material que a gente usa bastante aí, né? Então, a origem do plástico é a origem do petróleo. E ele realmente, né, gente, esse plástico, ele foi se alterando com o passar do tempo, é o que nós vamos ver um pouquinho por aqui. Vamos lá. Por serem versáteis, ou seja, o que é isso? É possível fazer praticamente tudo, gente, qualquer coisa com esse material. Ele é prático, ele é durável, ele é barato, tá? E praticamente o conhecimento científico e tecnológico sobre as características e as propriedades dos plásticos levou ao desenvolvimento de materiais de grande importância para a sociedade. Então, materiais de grande importância? Sim. Então, nós vamos ter aqui desde embalagens diversas de produtos de limpeza, de produtos alimentícios, utensílios, indústria automobilística, próteses, né? Desde uma prótese auricular, uma prótese ortopédica, brinquedos, os EPIs, né? Dentro de pensarmos nas materiais hospitalares, né? Que também está falando bastante sobre ele agora. Então a gente tem uma utilização geral desses plásticos e a importância que nós temos aqui. Agora, como esse produto é extremamente barato e os materiais, né, são amplamente consumidos e rapidamente descartados, temos um problema ambiental relacionado ao uso desse plástico em grande quantidade. E esse problema ambiental é principalmente o descarte. Então, muito lixo plástico acumulado, né, ao nosso redor muitas vezes. Então, gerando problemas seríssimos, desde rios, dos mares, tá, de locais que poderiam servir de criadouro para vetores de doenças, mau cheiro, enfim, um problema muito sério. E esse material aqui, ele se espalha, né? Então, quanto se espalha? Eu peguei de um site da BBC,
que fala um pouquinho que quanto plástico está espalhado pela Terra. Então, estima-se que 8,3 bilhões de toneladas de plástico já foram produzidos, e isso até um dado até 2015, cerca de 6,3 bilhões de toneladas de resíduos plásticos foram gerados. 9% reciclados, 12% incinerados, ou seja, queimados, e muitos materiais que são incinerados geralmente é de origem hospitalar. E 79% acumulados em aterros sanitários ou na natureza. Então, olha só, vamos arredondar, 80% do plástico está descartado de forma não muito boa, muito interessante. E se mantida a média atual de produção e a forma como os resíduos são administrados, cerca de 12 bilhões de toneladas de plástico serão acumulados até 2050. Né? Então, sabemos de um problema seríssimo aí. Agora, outro problema é a decomposição. A decomposição do plástico, aí a gente vai ter o acúmulo desse material, é mais ainda agravado pelo tempo de decomposição. Então, a gente vai ter um descarte de lixo, que causa um problema sério ambiental, e a decomposição, ela acaba sendo lenta. Então, quanto tempo vai levar para o plástico desaparecer? Esse tempo, gente, é estimado. Então, a gente pensa sempre que é um estudo de laboratório, porque se o uso do plástico está em torno de 70 anos da existência desse plástico, não temos ainda, não passou esse tempo todo para saber se isso é real ou não. São testes em laboratório, simulações em ambiente específico, que gera, então, a esse número. Então, um copo de isopor pode ser 50 anos, você pode ter fralda descartável 450 anos. Aí tem também a questão de plásticos, de embalagens PETs, mais de 100 anos. Enfim, gente, a gente sabe que o tempo é muito grande. E não se sabe ao certo esse tempo. Aí tem o quê? A reciclagem, quando fala de reciclagem, já que esse acúmulo todo aí, a questão da reciclagem, tem horas que é mais barato fabricar plástico novo do que coletar, do que separar e reciclar. Então também é um problema sério. Sem contar também que tem plásticos que não são recicláveis. Então aqui, tomando como base as garrafas plásticas, as garrafas PETs, 1 milhão de garrafas são compradas por minuto. Essas aqui, 480 bilhões vendidas em 2016. Menos de 50% das coletadas são coletadas para reciclagem. E 7% transformadas em novas garrafas. Então, mais uma vez falando do próprio acúmulo de materiais. O que fazer então? As alternativas, o plástico, o problema que ele tem, eles podem ser então confundidos por alimentos, né, com alimentos pelos animais. Então essa confusão toda é gerada aqui, olha, então os animais confundem plástico com comida, então isso foi muito divulgado na época dos canudinhos, né? Os canudinhos como alimentos para as tartarugas marinhas, mas eu peguei também aqui um de baleias, que elas se alimentam de plâncton, que seriam aqueles pequenos seres, né, aquáticos. O plâncton minúsculo de baleias enormes tem crescido o registro de ingestão de plástico por animais marinhos de várias espécies. Então, como esses tipos de resíduos são despejados nas águas, toneladas, né, esse consumo ocorre quando o animal, ao se alimentar, engole acidentalmente fragmentos de plástico que estão na área. Então, esses alimentos são confundidos literalmente por ele. Então, eles confundem, porque também, gente, o plástico não só parece comida, mas também ele pode ter cheiro de comida. Isso atrai o animal. Então, vai estar lá, ele
tá fuçando, é mais fácil ele pegar isso daqui, come, tá? Tem o plástico nos oceanos, tá cada vez mais comum, então a própria maré leva esse plástico pro mar, então eles ingerem. Então aqui a gente tem aqui filhotes de pássaros que estão comendo plástico, então o estômago fica forrado de plástico e aí ele morre de fome porque não tem espaço nem para ele poder colocar o alimento mesmo. Bom, as alternativas para isso tudo. Como o plástico, derivado do petróleo, a gente já viu aí dos problemas que ele tem, que, principalmente pela questão da decomposição, está sendo produzido o chamado plástico biodegradável, que pode ser decomposto mais rápido por micro-organismos presentes no ambiente. Então, uma alternativa são as embalagens biodegradáveis, que têm vantagens, têm desvantagens, porém, elas podem ter origens desde materiais naturais, que vem de, aqui, então aqui tem um plástico PLA, que ele é um plástico que vem do ácido lático, de leite, é biodegradável. Aí tem embalagens de milho, tá? Embalagens de cogumelo. Aí, de novo, vem aqui as embalagens de leite, embalagens de camarão, casca de tomate. Ou seja, gente, são materiais que podem ser decompostos mais facilmente. Então, se são decompostos mais facilmente, ele acaba sumindo mais rápido do ambiente. Tá? E uma outra opção, que até para os plásticos que existem aí, né, o que fazer com eles, achei curioso esse daqui, que é uma larva que se alimenta de plástico. Então aqui é um estudo nos Estados Unidos, na Califórnia, que tem aqui uma larva de besouro, que é o besouro que é conhecido como bicho da farinha, que se alimenta de isopor. Que ele acaba, entre aspas, reciclando, né, esse material não fica acumulado. Então existe um estudo que poderia também o plástico existente ser decomposto ou ser utilizado por alguns seres vivos aí, diminuindo o problema. Bom, pessoal, então o que eu queria falar para vocês é isso daí. Até o momento. Então, muito obrigada. Até logo.